Domingo foi dia de parada gay e efetivamente foi um show de horrores. Quem tem 2 neurônios ficou escandalizado com as propostas, ou melhor, com a forma que boa parte daquelas pessoas simplesmente sexualizam crianças. Eu vou explicar para vocês no vídeo, bem como outras coisas, mas antes já sabe. Se inscreve no canal, deixa um like no vídeo e ativa o sininho para receber as notificações. Quando a gente fala de parada gay, a gente está falando de cultura woke, que na realidade nada mais é do que uma subversão de valores. É uma galera revolucionária que tenta impor uma agenda esquerdista contrária aos valores tradicionais, contrária às famílias, mas principalmente que busca sexualizar, busca impor a agenda deles na cabeça de crianças. Na realidade nós estamos falando de pederastas que sexualizam crianças. Isso é cultura woke e é isso que nós estamos vendo nos Estados Unidos e agora aqui no Brasil. A parada gay é um tema que levanta bastante polêmica e particularmente eu não tenho nada contra a sexualidade de qualquer indivíduo. Eu acho que cada ser adulto tem a liberdade para ser o que ele bem entender, do jeito que fizer ele feliz. E não compete ao Estado intervir nem positiva nem negativamente disso. É um problema dele e ele que se vire com as escolhas e com as consequências dele. Agora, quando nós estamos falando de crianças, de sexualização de crianças, de utilização de dinheiro público para sexualizar crianças, aí não. Aí chegou no limite, ou melhor, aí foi transposto um limite e aí medidas severas têm que ser adotadas. Dá uma olhada, a princípio, o que aconteceu na Parada Gay em São Paulo, para que você fique na mesma página do que eu tô falando. Resumindo, criaram um bloco, uma parada, um sei lá o que chamado Crianças Trans Existem. E o grande objetivo dessa coisa é simplesmente sexualizar crianças e estimular que crianças que mal sabem o que é matemática, mal sabem qual é o papel deles no mundo, qual é o papel deles, eles enquanto pessoa, mas já querem estimular a sexualização dessas crianças. Esses experimentos que eles fizeram na Avenida Paulista, que trouxeram à tona na Avenida Paulista, é exatamente o que estão fazendo nesse exato momento no HC da USP, o qual eu protocolei uma CPI para investigar aqui na cidade de São Paulo. Eles simplesmente não se contentam em ver os direitos civis deles garantidos, e são garantidos, como, por exemplo, o direito à sucessão, o direito hereditário, reconhecido pelo casamento homoafetivo. Uma vez que duas pessoas constituem a vida em conjunto, é natural que este companheiro herde do outro. Eles não se contentam em ver e ser respeitados como pessoas que são. Agora eles querem impor a agenda deles sobre as crianças. Mas não é simplesmente ensinar as crianças a respeitá-lo. Eles querem transformar as crianças em iguais, tirando a liberdade da criança de ser um heterossexual, por exemplo. Isso não é respeitado, isso não é admitido pelas pessoas que cultuam essa agenda. Na realidade, eles segregam ao ponto que querem transformar todos em minoria. E hoje você ser hétero, você ser um sujeito como eu, branco, hétero, pai de família, é quase um pecado no país e vão dizer que eu não tenho lugar de fala simplesmente porque eu sou branco, hétero, pai de família, cristão. Isso não é aceitável. Sinto muito, sinto muito. Alguém tem que dar voz aos milhões de brasileiros que não concordam com essa agenda woke, que não concordam com essa agenda esquerdista que é imposta dia após dia, goela abaixo da sociedade brasileira. E aí eu quero fazer um parênteses aqui. Então olha nessa imagem aqui do senhor Geraldo Alckmin, com uma bandeira sobre crianças trans. Um médico que até ontem era expoente conservador, que se aliou ao seu maior inimigo para se tornar vice-presidente e que agora defende a agenda de sexualização infantil e transexualização de crianças. Um sujeito que até ontem era respeitado aqui no estado de São Paulo, que agora passa, ou melhor, deve passar a ser execrado, porque esta é a concepção do Geraldo Alckmin. E aqui entre nós, quem defende essa agenda, eu acho que nós temos que repensar enquanto agentes políticos. Porque até onde nós vamos permitir que esta cultura evolua? Vale dizer que nos trios elétricos, ao lado de Erika Hilton e outras pessoas, estava lá Silvio Almeida, que é o ministro dos Direitos Humanos do Lula, ou seja, o longa-manos do Lula no evento, ele que não teve a coragem de colocar os pés imundos na marcha para Jesus, mas estava lá ontem. E o invasor Guilherme Boulos, que tudo que é subversivo, tudo que é contrário aos sacros valores
tudo que é contrário à família, tudo que é contrário à propriedade, tudo que é contrário ao crescimento humano, Guilherme Boulos defende. Esse sujeito você vai querer na sua prefeitura? Eu tenho certeza que a resposta é não. Só que esse show de horrores que foi observado, experimentado no último domingo, é algo que já vem acontecendo há muito tempo nos Estados Unidos e que eu já venho alertando há mais de um ano aqui nesse canal, que essa cultura, essa agenda cultural chegaria no Brasil e infelizmente chegou, porque aqui, querendo ou não, acaba se refletindo o que acontece nos Estados Unidos. E aí, dá uma olhada. Lá nós temos um estágio mais avançado do ativismo. Joe Biden fez um discurso para crianças trans. Dá uma olhada no vídeo. Today, I want to send a message to the entire community, especially to transgender children. You are loved. You are heard. You are understood. And you belong. E naturalmente há um crescente conflito entre pais e ativistas trans que buscam encurralar as crianças dentro da sala de aula. É isso que está acontecendo nos Estados Unidos hoje. Temos imagens, dá uma olhadinha de eventos gays, trans, lá nos Estados Unidos. Excuse me? Just a quick question. Why are you dressing so sexually? Kids, look away! Kids, look away! Don't go over here! Look away! Don't do that! Look away! No kids should be here! Look away! Look away! Woo! E pasmem, na Califórnia há um projeto de lei para retirar a guarda de pais que não fizerem a transição de gênero nos filhos. Ou seja, se alguém falar seu filho é trans e o pai recusar a transição de gênero, o pai perderá a guarda das crianças. Lembra quando eu falava lá atrás que pela forma que o ECA estabelece, o pai que não dá vacina para Covid no filho pode perder a guarda? Isso veio a ser ameaçado? Pois bem, nos Estados Unidos, uma analogia, ou melhor, uma anomalia jurídica como essa já é realidade na Califórnia. Você duvida que alguém da bancada do PSOL, tipo a Erika Hilton, por exemplo, não vai protocolar esse projeto? Você acha que o Guilherme Boulos, caso vire prefeito de São Paulo, não vai incentivar essa agenda? É contra isso que nós estamos lutando. Daqui a pouco, se você, por acaso, quiser impor os valores da sua fé, professar a sua fé para o seu filho, ensinar a ele que não é adequado ele ser trans, que é normal ele ser hétero, você pode perder a guarda do teu filho. Porque se já começou nos Estados Unidos, não me espantaria que isso se torne lei daqui a pouco. E naturalmente um parlamentar do PSOL protocolaria essa aberração, perderia na Câmara dos Deputados, haveria ali um mandado de injunção, uma DPF protocolada no STF, e aí muito bem o STF iria legislar como sempre faz e determinar que você perderia a guarda do teu filho por entender que ele, enquanto criança, não deve ser submetido a um processo de mutilação para transexualização. É isso que pode acontecer no país. É exatamente este o efeito colateral que nós temos que dar um basta agora. Caso contrário, o que está acontecendo na Califórnia será uma realidade no Brasil mais cedo do que você imagina. Volto a dizer, há um ano eu venho falando sobre os perigos da cultura woke. Eles chegaram agora no país. Eles mostraram as garras no último domingo. Até onde nós vamos permitir que eles avancem? Até onde nós vamos ficar silentes e calados enquanto essa gente avança a passos largos contra os nossos filhos, contra os nossos valores, contra a liberdade do seu filho ser o que ele quiser? Porque eu não estou falando aqui do direito de um adulto. Um adulto, na minha opinião, faz o que bem entender e não compete a ninguém julgar. O adulto tem livre-arbítrio e isso tem que ser respeitado. Agora, crianças estão sob a tutela dos pais e daqui a pouco vão querer impor a tutela do Estado para subverter, ou melhor, para corromper e roubar as crianças dos pais. Estão roubando o futuro dessas crianças. Que me chamem de homofóbico, de qualquer coisa homofóbica, eu não dou a mínima para a opinião dessas pessoas. O meu papel é dar voz para que as pessoas conservadoras, os pais de família, as pessoas que respeitam os costumes, tenham lugar de fala no ambiente político, porque nós estamos sendo sufocados pela esquerda, e essa é a verdade. Sabe o que eu acho legal no meio disso tudo? Toda essa gentalha, Guilherme Boulos, Geraldo Alckmin, Lula, Erika Hilton, o caramba adora a Ilha da Fantasia, adoram Cuba. Cuba é lindo, Cuba é a Ilha da Liberdade, lá todo mundo tem medicina gratuita para fazer transexualização e eles são felizes. Só que a parada gay foi cancelada lá. Pois é. Na Ilha da Fantasia, aparentemente, ser gay não é muito adequado. Que estranho, né? Por que não vai protestar? Vai fazer parada gay em Cuba!
Pega essa galera que tava na Paulista, monta num navio, vai pra Cuba, faz uma parada gay lá, faz o Cruzeiro das Loucas lá, vai ser maravilhoso, vai ser incrível. Espera o exército cubano chegar e ver o que acontece, só pra testar. Experimenta. Vale lembrar, você, esquerdista, amante de Cuba, que homossexualidade era crime em Cuba até 1979. O Che Guevara, que esses trouxas ficam com um bonezinho de Che Guevara pra lá e pra cá, fuzilava homossexuais. A galera da esquerda true lá, a galera da revolução, não tava nem um pouco preocupada com essas pautas que vocês querem defender. Muito pelo contrário, eles fuzilavam. E aí vocês ficam agora fazendo L, falando de Cuba, falando de Karl Marx, falando de Stalin, achando que a coisa é maravilhosa, que todo mundo é livre, enquanto se fosse naquele tempo vocês seriam primeiros a morrer. Bando de hipócritas. E por falar em hipocrisia, o STJ reduziu a pena de uma traficante presa com 500 quilos de cocaína. Pois é. A pena caiu de 7 para 2 anos, ela pegou semi-aberto. Ou seja, ela vai ficar presa, mas de dia ela vai ficar em liberdade. Legal, né? E aí, abrindo parênteses para decisão, a quantidade de drogas apreendida, mesmo que excessiva quantidade, olha lá, reconhece, como no caso apreciado, não impede a redução de pena quando o réu não tiver condenações anteriores, tiver bons antecedentes e não se dedique à atividade criminosa. Pois bem, uma pessoa com 500 quilos de cocaína se dedica a quê? Ela se dedica a dar comida aos pobres, ela é vendedora de carnê do baú da felicidade, ela é balconista, ela é médico, o que que é? Tem 500 quilos de droga, no mínimo o cara exerce a função de mula de traficante. Pô, são 500 quilos de droga. Não tá falando de droga para é droga para um caramba. Para transportar 500 quilos, imagina a logística que teve que ser feita. Aí vem falar que não se dedica à atividade criminosa. Pelo amor de Deus, né? Sim, nós estamos caminhando para a descriminalização de tudo, aparentemente. E por outro lado, vamos falar de coisa positiva. Voltamos a falar de Tarcísio de Freitas, que tem novos planos para a educação. E o governo vai criar 100 mil vagas de ensino técnico profissionalizante aqui no estado de São Paulo. Vale dizer que 57% dos alunos têm interesse em fazer cursos focados no mercado de trabalho. É exatamente isso que o Tarcísio de Freitas vai oferecer. O curso, inclusive, vai ser feito em conjunto com o ensino médio. Já levar as pessoas diretamente para o mercado de trabalho. A meta do Tarcísio é que metade dos alunos da rede pública esteja em cursos profissionalizantes até 2026. Essa é a solução real. Esse é o melhor programa social possível, educação. Não é você ficar dando esmolinha, invadindo propriedade, construindo barraco para a pessoa. É você dar educação, permitir que essa pessoa cresça enquanto indivíduo, enquanto ser humano, aumente o intelecto, aumente o seu conhecimento, sua capacidade cultural, profissional. É dando educação que essas pessoas vão evoluir, tornar o Estado ainda mais atrativo para indústrias, trazer mais recursos para São Paulo, aumentar o investimento, aumentar o PIB per capita das pessoas através do trabalho. Essa é a solução e Tarcísio está dando aula de gestão, aula de investimento em educação, aula de investimento em saúde, em segurança, em captação de recursos para São Paulo. Tarcísio é a melhor surpresa do ano de 2023. Tamo junto, um abraço e vamos processar tudo.